Eu nunca teria pensado que justamente o aniversário do meu pai seria a noite em que minha família finalmente descobriria sobre o meu sucesso. Durante anos, meus pais e minha irmã Beatriz zombaram dos meus sonhos profissionais. Eles estavam convencidos de que eu nunca seria alguém. Eles não tinham ideia de que eu era a proprietária do hotel de luxo em que estávamos, até o momento em que minha irmã tentou barrar minha entrada, comentando que eu jamais poderia pagar por um lugar tão exclusivo. As palavras da minha mãe, "Não nos envergonhe", ainda ecoavam em meus ouvidos quando meu chefe de segurança se aproximou de mim. Se você está assistindo a este vídeo, escreva nos comentários de onde você está vendo. Curta e inscreva-se no canal se você já foi subestimado exatamente pelas pessoas que deveriam acreditar em você. Mas deixe-me começar do início. Cresci em um bairro nobre, afastado de São Paulo, e sempre fui aquela que não se encaixava muito bem. Meus pais, Ricardo e Diana Lombardi, tinham um escritório de contabilidade de médio porte e nos proporcionavam uma vida confortável de classe média alta. Minha irmã Beatriz, 2 anos mais nova, foi desde o início a filha modelo. Ela era bonita no sentido clássico, socialmente hábil e atendia exatamente às expectativas dos meus pais. Valorizar as aparências, escolher o caminho reto e evitar conflitos. Eu, por outro lado, era mais introvertida e tinha ambições que ninguém na minha família conseguia entender. Enquanto Beatriz era a garota mais popular da escola e saía com o capitão do time de futebol, eu, aos 16 anos, fundei uma pequena empresa que vendia planners personalizados para estudantes universitários. Para meus pais, isso era, na melhor das hipóteses, um hobby bonitinho, ou pior, uma distração dos estudos reais. Ana, você não pode se concentrar em algo que faça sentido? Perguntava minha mãe quando me encontrava debruçada sobre planos de negócios tarde da noite. Veja sua irmã. Ela está se candidatando para a FGV e fazendo networking. É assim que se constrói uma carreira. A falta de compreensão deles pelo meu espírito empreendedor era uma companhia constante. Quando lhes disse que queria estudar hotelaria e administração e não direito ou contabilidade, a decepção do meu pai foi quase palpável. Isso não é um diploma de verdade, disse ele durante um jantar tenso. Hotéis? Você quer ser o quê? Uma faxineira de luxo? Nós não te criamos para você mirar tão baixo. Apesar da rejeição deles, mantive meu objetivo. Tive que financiar meus próprios estudos, enquanto meus pais cobriam todos os custos da faculdade de elite da minha irmã. Eu trabalhava em 3 empregos ao mesmo tempo. De manhã, na recepção de um hotel, à tarde, na universidade, à noite, como garçonete em um restaurante sofisticado. Esses anos foram exaustivos, mas também incrivelmente instrutivos, de uma forma que nenhuma sala de aula jamais poderia oferecer. No terceiro ano da faculdade, conheci Raquel Mendes, professora de gestão hoteleira, e ela se tornou minha mentora. Ela viu em mim algo que minha família nunca havia reconhecido: determinação e um instinto natural para identificar oportunidades inexploradas no segmento de luxo. Você tem um olho para o potencial, Ana, ela me disse depois que apresentei um estudo de caso que a impressionou. A maioria das pessoas vê os imóveis como eles são. Você vê o que eles podem se tornar. Com o apoio de Raquel, consegui um estágio no grupo hoteleiro Meridiano no meu último ano. Enquanto os outros estagiários serviam café e faziam cópias, eu usava cada minuto livre para analisar o modelo de negócios, encontrar pontos fracos e elaborar propostas de melhoria, sem nunca acreditar que alguém as leria. Um dia, deixei acidentalmente um dos meus relatórios na mesa de Tiago Ferreira, o diretor regional. Eu ia guardá-lo antes que ele voltasse do almoço, mas ele o encontrou primeiro. No dia seguinte, fui chamada ao seu escritório. Tinha certeza de que seria demitida. Em vez disso, ele me ofereceu um cargo de gerente júnior após a formatura. Esta análise é melhor do que qualquer coisa que recebo de consultores pelos quais pago milhares, disse ele, batendo no meu relatório. Precisamos de pessoas que pensem como você. Quando liguei para meus pais para contar sobre essa oferta, a reação deles foi, na melhor das hipóteses, morna. Bem, pelo menos você terá um emprego fixo, disse minha mãe, embora gerente júnior não pareça exatamente uma posição de topo. Beatriz tinha acabado de receber uma oferta para um cargo de analista júnior no BTG Pactual.
A partir daquele momento, parei de contar à minha família sobre meus sucessos profissionais. Eles nunca souberam que, aos 26 anos, fui promovida a gerente geral de hotel ou que desenvolvi um programa de fidelidade para hóspedes que aumentou as receitas do Grupo Meridiano em 15%. Menos ainda sabiam que, aos 20 e poucos anos, pedi demissão para fundar minha própria empresa de consultoria para hotéis boutique, ou que, apenas um ano depois, encontrei investidores suficientes para comprar meu primeiro imóvel altamente endividado. O Hotel Atena já foi um hotel 5 estrelas decadente que operava no vermelho há anos, até que eu o assumi. Eu o reformei completamente, desenvolvi uma nova e inovadora imagem de marca e, em 18 meses, o transformei no hotel boutique mais exclusivo de São Paulo. Apenas 6 meses depois, adquiri minha segunda propriedade e, aos 29 anos, era a orgulhosa proprietária de uma pequena, mas renomada coleção de hotéis de luxo na região sudeste, com o Atena como a joia da coroa e, ao mesmo tempo, minha residência pessoal. Eu morava na cobertura, mas meus pais e Beatriz não sabiam de nada disso. Aos olhos deles, eu ainda era a filha que se matava em algum cargo de hotelaria qualquer, mal conseguindo pagar as contas. Eu os deixei acreditar nisso, em parte porque eles nunca perguntaram, e em parte porque suas suposições diziam mais sobre eles do que sobre mim. Também mantive minha vida pessoal deliberadamente longe da família. Meu confidente mais próximo tornou-se Miguel Chaves, um brilhante chefe de segurança que contratei para o Atena. Ex-oficial de inteligência com pós-graduação em segurança cibernética, Miguel rapidamente se tornou meu principal conselheiro e parceiro em decisões de negócios. Desenvolvemos uma amizade baseada no respeito mútuo e em uma visão compartilhada do que realmente significa um serviço excepcional. Ocasionalmente, eu saía com alguém, mas meu foco permanecia claro: construir meu império empresarial. Os hotéis se tornaram meus filhos, minha equipe, minha família estendida. A ironia não me escapou. Eu havia criado exatamente o que minha família biológica nunca pôde me oferecer: um ambiente onde o desempenho é visto, valorizado e celebrado. Nesse contexto, o 60º aniversário do meu pai se aproximava. Eu não ia a um encontro de família há quase 2 anos, oficialmente devido a compromissos profissionais, o que não era totalmente mentira. Mas esta ocasião parecia importante o suficiente para justificar minha presença. Talvez, pensei, fosse a oportunidade de finalmente preencher a lacuna entre a imagem que minha família tinha de mim e a mulher que eu havia me tornado. O que eu não imaginava era o quão grande essa lacuna havia se tornado e quão espetacularmente ela se romperia naquela noite. 2 meses antes do aniversário, recebi uma mensagem em grupo da minha mãe. Ela estava planejando um jantar surpresa para meu pai. Aniversário do papai? Estamos pensando no Giovanni's ou no restaurante do Hotel Atena. O que vocês acham? Quase deixei meu celular cair. O Atena, o meu. Atena estava na lista dela. Por um momento, brinquei com a ideia de lhes contar a verdade, mas algo me segurou. Talvez velhos padrões, talvez a perspectiva de um momento de revelação mais dramático e impactante. O Atena tem uma excelente reputação. Escrevi de volta, enfaticamente casual. Dizem que o salão de jantar privativo é especialmente bonito. Muito caro, respondeu minha mãe, provavelmente fora do nosso orçamento, e certamente do seu. Claro, isso doeu, mas eu estava acostumada. Eu poderia ajudar com os custos, sugeri. Não precisamos de esmola, Ana. A Beatriz está indo muito bem em sua empresa. Ela vai pagar metade, o resto nós damos um jeito. Contive um comentário sarcástico e, em vez disso, ofereci-me para talvez conseguir descontos através dos meus contatos. Hesitante, minha mãe concordou, e essa foi minha deixa. Naquela tarde, liguei para Jackson Pereira, meu gerente geral no Atena. Jackson, minha família ela está planejando um jantar de aniversário para meu pai em nosso restaurante, e eles não têm a menor ideia de que eu sou a dona. Sério? Jackson riu. Isso é ou uma coincidência divina ou um timing perfeito. Talvez ambos. Aqui está o que eu preciso. Quando eles ligarem e reservarem em nome Lombardi, dê a eles nossa melhor sala de jantar privativa. A suíte Winston. Pacote de serviço completo só do melhor, mas cobre deles apenas metade do custo real. Jackson perguntou: devemos identificá-la como a proprietária quando você chegar?
Hesitei por um momento, pensando sobre essa questão crucial. Não, trate-me como qualquer outra convidada, respondi finalmente. Eu queria esperar o momento certo para revelar a verdade. Nas semanas seguintes, observei o processo de reserva à distância. Minha mãe ligou várias vezes, negociando teimosamente cada detalhe e até questionando o preço, já justo, embora fosse um dos locais mais exclusivos da cidade. Meu chefe preparou um menu especial e eu me certifiquei de que os vinhos favoritos do meu pai fossem servidos durante toda a noite. Uma semana antes do evento, minha irmã Beatriz me ligou diretamente, algo que raramente acontecia. Então você realmente vem para o aniversário do papai? Sua voz soava cética. Claro, é uma ocasião importante. Mamãe disse que você conseguiu um desconto no Atena. Como você fez isso? Você não é cliente lá, ou é VIP? Era a oportunidade perfeita para contar a verdade, mas hesitei novamente. Algo em seu tom, aquela suposição automática da minha insignificância, me fez esperar por um momento mais dramático. Eu faço alguns trabalhos de consultoria para grupos hoteleiros de vez em quando, disse vagamente. Uma cortesia do setor, sabe como é. Ela nem se deu ao trabalho de esconder sua desconfiança. Então, por favor, vista-se adequadamente. O Atena é bem exclusivo. Posso te emprestar algo se você não tiver nada apropriado. Dei uma olhada no meu vestido valentino feito sob medida, que eu estava usando em uma reunião de negócios, e sorri discretamente. Eu me viro. Apenas não nos envergonhe, ela acrescentou antes de desligar. Ironicamente, essas exatas palavras ganhariam um significado totalmente novo em poucos dias. Na véspera do jantar, recebi outra ligação, desta vez da minha mãe. Ana, tivemos que convidar mais algumas pessoas. Os Silveiras, lembra do Jorge, o parceiro de golfe do papai, e os Campos, do clube do bairro? Beatriz também vai trazer seu novo namorado. Ele é sócio júnior na firma dela. Um jovem muito impressionante. Parece ótimo, respondi. A sala tem espaço para até 20 pessoas. Como você sabe disso? A desconfiança da minha mãe foi imediata. Eu olhei no site quando você falou da reserva. Menti rapidamente. De qualquer forma, com os convidados extras, estamos preocupados com os custos. Você se ofereceu para ajudar a pagar. Talvez, em vez disso, você possa simplesmente pagar a gorjeta da equipe de serviço. Assim, você também pode contribuir sem se sobrecarregar financeiramente. Fechei os olhos e contei mentalmente até 10. Claro, mãe, eu pago a gorjeta com prazer. Maravilha. E Ana, por favor, seja pontual. A reserva é às 7 em ponto. Você sabe como seu pai odeia atrasos. Depois que desliguei, sentei-me em meu escritório com vista para o skyline de São Paulo, pensando sobre a noite que se aproximava. Uma parte de mim se sentia infantil por ainda não ter contado à minha família a verdade sobre meu sucesso. Outra parte via nisso a oportunidade perfeita para responder a anos de menosprezo. Liguei para Miguel, meu chefe de segurança, e expliquei meu plano para a noite seguinte. Sua risada profunda ecoou pelo telefone. Tem certeza de que quer fazer assim? Isso é bem dramático. Às vezes, uma encenação funciona mais do que meras palavras, eu disse calmamente. Além disso, eles estão apenas seguindo o roteiro que eles mesmos escreveram. Como sempre, você tem meu total apoio, ele me assegurou. Amanhã será garantidamente inesquecível. Naquela noite, dormi na minha cobertura, no último andar do Atena, o hotel onde minha família acreditava que eu não podia pagar nem por um jantar, muito menos ser a dona. E, de fato, a noite seguinte mudaria tudo, embora de forma diferente do que qualquer um de nós esperava. O aniversário do meu pai chegou com um toque de teatralidade perfeita. Uma garoa fina e gelada cobria a fachada histórica do Atena com cristais brilhantes, destacando os detalhes Art Deco restaurados. Eu havia planejado deliberadamente chegar separada da minha família, supostamente por causa de um compromisso profissional. Na verdade, eu queria observar a chegada deles nos monitores de segurança. Vestida com um simples, mas inconfundivelmente caro, vestido azul gelo da Givenchy, eu estava sentada em meu escritório particular ao lado da cozinha principal, observando minha família chegar exatamente 14 minutos adiantada. Minha mãe usava seu traje habitual para ocasiões especiais.
um terninho de grife clássico de 10 anos, que ela reservava para festas no clube de campo e casamentos. Imediatamente, ela começou a inspecionar tudo, do piso de mármore aos arranjos de flores. Meu pai parecia um pouco tenso, mas também impressionado. Ele ajeitava a gravata repetidamente enquanto olhava os afrescos restaurados no teto. Um trabalho que eu havia confiado a um artista renomado. Beatriz chegou alguns minutos depois com seu novo namorado, Felipe. Ambos estavam vestidos como se estivessem a caminho de uma gala, não de um jantar de família. Ela imediatamente assumiu o comando, falando alto com o concierge e gesticulando teatralmente, como se fosse a dona do lugar e estivesse fazendo um favor a todos, explicando como as coisas deveriam funcionar. Observei Jackson, meu gerente geral, cumprimentá-los pessoalmente e conduzi-los à suíte Winston, onde champanhe e canapés já os aguardavam. A expressão de surpresa no rosto da minha mãe era claramente visível, mesmo no pequeno monitor de segurança. Eu havia autorizado muito mais do que o pacote razoável que lhes fora oferecido. Senhorita Lombardi? Elise, minha chefe de cozinha, apareceu de repente na porta do meu escritório. Está tudo preparado conforme suas instruções. O vinho foi decantado por 3 horas e colocamos o uísque favorito do seu pai no aparador. Perfeito, Elise. Obrigada. Levantei-me e alisei o vestido. Acho que é hora da minha entrada. Conforme planejado, mandei uma mensagem para Miguel, para que ele se posicionasse perto da entrada do hotel. Então, saí do prédio pelo meu elevador privativo, dei a volta no hotel e me aproximei pela entrada principal, como uma hóspede comum. O timing era crucial. Cheguei exatamente no momento em que os outros convidados estavam fazendo check-in na recepção. Parada um pouco de lado, observei os Silveiras e os Campos serem conduzidos à sala de jantar privativa. No momento em que eu ia segui-los, Beatriz saiu do corredor, provavelmente voltando do banheiro. Seu olhar caiu sobre mim e, imediatamente, se estreitou em julgamento depreciativo. O sorriso que se formou em seu rosto era tudo, menos amigável. Era aquela expressão condescendente que eu conhecia tão bem desde a nossa infância. Ana, você realmente apareceu. Ela me mediu de cima a baixo, demorando-se em meus sapatos e nos brincos de diamante, simples mas reais que eu usava. Uau! Belo vestido emprestado. Olá, Beatriz. Você está linda. Respondi calmamente, sem reagir à sua crítica implícita. Ela franziu a testa, provavelmente desapontada por eu não lhe dar mais material para atacar. Mamãe já estava com medo de que você não viesse, ou que aparecesse parecendo que tinha acabado de sair do trabalho. Onde quer que você trabalhe agora? Profissionalmente, estou exatamente onde quero estar, respondi honestamente. Ela olhou por cima do meu ombro em direção à entrada e seus olhos se arregalaram. Ah, não. Por favor, me diga que você não trouxe um acompanhante para o aniversário do papai. Isso é um evento de família, Ana. Eu me virei. Miguel estava entrando no lobby com seu terno feito sob medida, impecável como sempre. Antes que eu pudesse explicar que ele não fazia parte da festa, minha mãe apareceu ao lado de Beatriz. Ana, finalmente! Estamos esperando há uma eternidade. Ela mal me olhou. Sua atenção foi imediatamente para Miguel. E quem é esse? Não previmos um lugar extra. Eu comecei a falar, mas Miguel se adiantou. Boa noite, senhora Lombardi. Meu nome é Miguel Chaves. Eu sou o chefe de segurança do Hotel Atena. Eu só queria trocar uma palavra rápida com a senhorita Lombardi. A expressão da minha mãe mudou abruptamente de irritação para um desconforto visível. Pessoal da segurança? Ana, o que você fez desta vez? Antes que eu pudesse responder, Beatriz parou bem na minha frente, bloqueando fisicamente meu caminho para o restaurante, como se quisesse impedir que eu entrasse escondida. Há algum problema com a reserva dela? Ela se dirigiu a Miguel, como se eu não estivesse presente. Nós podemos cobrir a parte dela, se esse for o problema. Minha mãe se aproximou. Sua voz baixou para um daqueles sussurros sibilantes que, no entanto, ecoavam por todo o lobby. Ana, por favor, não nos envergonhe. Se você está com problemas financeiros, deveria ter dito isso antes de vir para cá. O clima no lobby mudou. Alguns hóspedes e funcionários do hotel pararam, observando a cena. Jackson apareceu perto da entrada do restaurante, assistindo com diversão mal disfarçada. Ele encontrou meu olhar e ergueu uma sobrancelha, questionadoramente. Eu balancei a cabeça para ele quase imperceptivelmente. Na verdade, disse Miguel, mantendo o profissionalismo,
Eu só queria informar a senhorita Lombardi que todos os pedidos especiais para esta noite foram implementados conforme solicitado. Pedidos especiais? Minha mãe parecia confusa. Que pedidos especiais? Beatriz revirou os olhos. Provavelmente ela só pediu o vinho mais barato ou algo assim. Podemos, por favor, voltar para a festa? O Felipe está contando ao papai sobre sua nova BMW. Ela se virou parcialmente, tentando puxar nossa mãe, enquanto ainda bloqueava meu caminho. Foi quando Miguel pigarreou audivelmente. Senhora Lombardi, senhorita Beatriz, talvez vocês não tenham percebido, mas vocês estão atualmente negando à proprietária desta casa o acesso ao seu próprio evento. Seguiu-se um silêncio, tão profundo que consumiu tudo. Minha mãe congelou no meio do movimento, enquanto Beatriz se virava lentamente para mim. Em seu rosto havia uma mistura de incredulidade e um medo crescente. Desculpe, minha mãe finalmente conseguiu dizer, pouco mais que um sussurro. Exatamente nesse momento, Jackson se aproximou de mim, estendeu a mão com perfeita polidez e disse: Senhorita Lombardi, tudo está preparado para a celebração do seu pai. O chefe atendeu a todos os seus pedidos e o Bordeaux de 1972 da sua coleção pessoal está harmonizando maravilhosamente com o prato principal. O rosto da minha mãe perdeu instantaneamente toda a cor. Sua coleção pessoal? Ela perguntou atônita. Eu sorri calmamente e passei pela minha irmã, que parecia petrificada. Sim, mãe, da minha adega particular aqui no Atena. Eu ia contar a vocês em breve. Eu sou a dona deste hotel e também do Meridiano no centro da cidade, além de outras 4 propriedades na região sudeste. Os lábios de Beatriz se abriram e fecharam, mudos. Minha mãe se agarrou à cadeira mais próxima para não perder o equilíbrio. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou. E, no entanto, aqui estamos. Eu disse calmamente, apontando para o restaurante. Vamos nos juntar ao papai e aos outros. Acho que devemos continuar a celebração. Enquanto caminhávamos para a sala de jantar privativa, a equipe me cumprimentava com uma cordialidade e um respeito que não eram dirigidos apenas a uma proprietária, mas a alguém que eles realmente admiravam. Boa noite, senhorita Lombardi. Prazer em vê-la, senhorita Lombardi. Suas palavras formavam uma sinfonia silenciosa de reconhecimento que não deixava espaço para dúvidas. Pouco antes de entrarmos na sala, Beatriz me agarrou pelo braço. Seus dedos cravaram dolorosamente em minha pele. Por que você me humilhou? Ela sibilou. Sua arrogância anterior havia desaparecido completamente. Olhei para a mão dela até que ela soltou. Alisei minha manga e então encontrei seu olhar. Vocês nunca perguntaram. Eu disse simplesmente. Nenhum de vocês jamais perguntou. Então, abri a porta e entrei, indo ao encontro do meu pai surpreso, cuja expressão mudou de confusão para espanto quando a equipe me cumprimentou, não como uma convidada, mas como a chefe. A noite estava apenas começando. O jantar de aniversário do meu pai se transformou em uma peça de teatro onde apenas uma parte dos presentes conhecia o verdadeiro roteiro. Meu pai, inicialmente sem palavras diante do respeito que me era demonstrado, se recuperou mais rápido que minha mãe ou Beatriz. Seu espanto deu lugar lentamente a algo que se assemelhava a um orgulho silencioso. Durante um momento calmo na sobremesa, quando estávamos sozinhos, ele me perguntou: Então é por isso que você manteve seu trabalho em segredo. Você é dona deste hotel e de outros. Eu assenti, e seus olhos se arregalaram novamente. Por que você escondeu isso de nós? Ele perguntou. Não em tom de reprovação, mas com genuína perplexidade. Pensei por um momento e depois respondi. No início, porque eu mesma não sabia se conseguiria. E mais tarde, quando consegui, percebi que vocês tinham uma imagem fixa de quem eu era e do que eu podia fazer. Em algum momento, pareceu mais fácil deixar vocês com essa imagem. Ele assentiu lentamente, com uma expressão de pesar. Acho que nunca lhe demos muitos motivos para compartilhar seus sucessos conosco. Foi a coisa mais sincera que eu já tinha ouvido de um membro da família a esse respeito. Antes que eu pudesse responder, minha mãe se aproximou de mim com uma expressão controlada que mal escondia o choque da revelação. Ana, os campos estão interessados nas fotografias históricas no corredor. Já que você aparentemente sabe tudo sobre este lugar, talvez possa ajudá-los. Seu tom era frio, seu sorriso forçado. Enquanto eu me desculpava educadamente e ia até os convidados, ouvi meu pai perguntar a ela:
Você sabia de alguma coisa disso? Claro que não, ela disparou para ele. Ela escondeu isso de nós de propósito, só para encenar essa entrada. O resto da noite continuou nesse tom. Minha mãe permaneceu educada, mas distante. Seus olhares oscilavam entre a incredulidade e a traição. Beatriz alternava entre gentilezas forçadas e um retraimento silencioso. Meu pai, por outro lado, mostrava um interesse crescente em cada detalhe da minha trajetória profissional. Quando a sobremesa, um bolo especial de bourbon e caramelo, foi servida, a festa se dividiu em dois lados: aqueles que admiravam meu sucesso e aqueles que o viam como uma ameaça. Os Silveiras e os Campos me enchiam de perguntas sobre a indústria hoteleira, enquanto minha mãe e Beatriz sentavam-se em silêncio. Felipe parecia cada vez mais desconfortável. Seu olhar vagava nervosamente entre elas. Perto da meia-noite, quando a festa terminou, instruí Jackson a garantir que todos os convidados recebessem cestas de presentes luxuosas e transporte seguro para casa. Meu pai me abraçou calorosamente e sussurrou: "Estou orgulhoso de você, Ana." Antes que minha mãe, tensa, o puxasse vigorosamente para o lado. Beatriz hesitou, visivelmente sobrecarregada e insegura sobre o que dizer. Finalmente, ela conseguiu falar. "Então, todos esses anos achávamos que você não podia pagar por férias conjuntas ou presentes de família." Eu construí tudo isso. Completei a frase para ela, gesticulando para o ambiente elegante. E fui eu que enviei todos os presentes generosos. A viagem ao Havaí, no aniversário de casamento dos nossos pais no ano passado, os cheques no Natal, tudo de mim. Mamãe sempre disse que vinha de algum primo distante que de repente ganhou dinheiro, respondeu Beatriz, visivelmente confusa. Eu ri secamente. Claro, qualquer coisa para não admitir que eu me tornei bem-sucedida, e isso sem a aprovação ou participação dela. Felipe se aproximou e colocou a mão no ombro de Beatriz. Devemos ir. O carro está esperando. Então ele se virou para mim e disse honestamente: "O que você criou aqui é realmente impressionante." Beatriz lançou-lhe um olhar que não consegui decifrar antes de se virar para mim novamente. Precisamos conversar em breve. Depois que eles foram embora, voltei ao meu escritório, tirei meus saltos altos e me servi de uma generosa taça do mesmo Bordeaux que havíamos servido no jantar. Miguel bateu suavemente antes de entrar e sentar-se à minha frente. "Foi uma noite intensa", disse ele, afrouxando a gravata. "Como você se sente?" Girei a taça, pensando por um momento. Aliviada, satisfeita, exausta, triste, tudo ao mesmo tempo. Tomei um gole. Seu pai parecia estar mudando de ideia. "Sim", eu disse baixinho. "Ele sempre foi o mais razoável dos dois, em comparação com mamãe e Beatriz. Infelizmente, nunca razoável o suficiente para realmente me apoiar." Miguel assentiu compreensivamente. "E o que acontece agora, quando o choque inicial passar?" Uma pergunta pertinente. A revelação do meu sucesso tinha sido libertadora no momento, mas eu conhecia a dinâmica familiar bem o suficiente para saber que a verdadeira discussão estava apenas começando. "Suponho que meu celular não vai parar de tocar amanhã de manhã", eu disse. "Minha mãe vai exigir respostas ou reescrever a história, como se sempre tivesse acreditado em mim. E Beatriz vai oscilar entre o ressentimento e a tentativa de se aproximar." "E como você vai responder?" Coloquei a taça na mesa, de repente clara em minha decisão. "Vou impor limites. Claros e, pela primeira vez na minha vida, intransigentes. Não é sobre vingança, é sobre exigir o respeito que me é devido." Nas 2 horas seguintes, Miguel e eu desenvolvemos um plano. Não um que visasse punição, mas autoproteção e a chance de construir relacionamentos mais saudáveis no futuro. Decidi contatar a doutora Helena Matos, a terapeuta com quem eu me consultava ocasionalmente desde a compra do meu primeiro hotel, para garantir que minha abordagem não fosse reativa, mas consciente e construtiva. Como esperado, meu celular tocou às 8 da manhã seguinte. Era minha mãe. Deixei cair na caixa postal. Logo depois, uma mensagem de Beatriz. "Precisamos conversar. Posso ir ao seu hotel hoje?" Não respondi a nenhum dos contatos imediatamente. Em vez disso, liguei para a doutora Helena e marquei uma consulta urgente para a tarde. Quando cheguei ao consultório dela mais tarde, com vista para o Parque Ibirapuera, eu tinha 16 chamadas perdidas,
dezenas de mensagens de texto e um e-mail do meu pai. Eu te devo um pedido de desculpas, um grande. Quando você estiver pronta para conversar, estou pronto para ouvir. Essa mensagem, tão diferente dos correios de voz exigentes da minha mãe ou das mensagens contraditórias, ora acusatórias, ora bajuladoras, de Beatriz, me deu esperança. Talvez eu pudesse, pelo menos, restaurar um laço. A questão não é se você deve perdoá-los, disse a doutora Helena depois que eu lhe contei sobre a noite anterior. A questão é: que tipo de relacionamento você quer ter daqui para frente e que limites precisam ser estabelecidos para que esse relacionamento seja bom para você? No final da nossa sessão, eu sabia exatamente o que fazer. Não se tratava de reabrir velhas feridas ou forçar reconhecimento. Tratava-se de estabelecer uma nova dinâmica, uma em que minha autodeterminação e minhas conquistas fossem respeitadas, e onde velhos padrões de desvalorização não tivessem mais lugar. À noite, voltei ao Atena e instruí a recepção a não permitir a entrada da minha família em visitas não anunciadas. Então, sentei-me no lounge da minha cobertura, com vista para a cidade que eu havia conquistado por conta própria, e respondi ao e-mail do meu pai. Curto e claro. Estou pronta para conversar, sozinha. Amanhã, às 14 horas, no meu escritório no Atena. Era hora de moldar meus relacionamentos familiares com a mesma determinação e clareza com que eu havia construído meu império profissional, com uma visão clara, limites firmes e a consciência inabalável do meu próprio valor. Meu pai chegou exatamente 10 minutos adiantado para a nossa reunião, um hábito de décadas de compromissos de negócios em sua firma de contabilidade. Jackson o conduziu ao meu escritório, onde eu havia preparado café e seus biscoitos favoritos da padaria da esquina. Vista impressionante, disse ele, deixando o olhar percorrer o skyline de São Paulo, visível através das janelas do chão ao teto. Ele parecia menor, menos intimidador do que a figura gigantesca da minha infância. Exatamente por isso que escolhi este escritório, respondi, apontando para a cadeira à minha frente. Eu queria me lembrar diariamente do que eu criei. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Anos de mal-entendidos e proximidade perdida pairavam no ar, não ditos. Finalmente, meu pai pigarreou. Eu não sei por onde começar, Ana. Ainda estou tentando processar tudo. Os hotéis, seu sucesso... Ele disse, lutando para encontrar as palavras certas. O fato de você sentir que não podia compartilhar isso conosco. Eu tentei, pai. Respondi, calma e objetiva, determinada a manter o controle sobre minhas emoções. Quando consegui meu primeiro cargo de gerência, quando fundei minha própria empresa de consultoria, quando comprei este hotel, eu liguei para casa todas as vezes. As reações foram sempre as mesmas, na melhor das hipóteses, condescendentes, na pior, invalidantes. Ele pareceu genuinamente surpreso. Eu não me lembro disso. Bem, quando liguei sobre minha promoção no hotel, mamãe apenas disse: pelo menos é um emprego seguro. E imediatamente mudou de assunto para o novo apartamento da Beatriz. Quando contei sobre a fundação da minha empresa, você perguntou se eu tinha um plano B, caso desse errado. Em algum momento, pareceu inútil compartilhar meus marcos. Seu rosto corou, entre o reconhecimento e a vergonha. Agora eu me lembro. Eu não percebi. Pensei que estávamos sendo realistas. Queríamos te ajudar a manter os pés no chão. Comigo, vocês foram realistas. Com a Beatriz, vocês foram ambiciosos e deram apoio. Falei calmamente, sem acusação. Padrões diferentes, expectativas diferentes, nível de apoio diferente. Ele não contradisse, o que me surpreendeu. Em vez disso, assentiu lentamente. Sua mãe e eu. O caminho da Beatriz era mais fácil de entender. Carreira clássica, networking, os marcadores habituais de sucesso. Seus interesses pareciam... Ele hesitou. Não convencionais. Ajudei. Sim, nós nos preocupamos. Talvez estivéssemos protegendo mais o nosso próprio conforto ao duvidar do seu. Ele ergueu o olhar. Pela primeira vez em anos, ele me olhou diretamente nos olhos. Eu estava errado. Nós estávamos errados. O que você construiu é extraordinário, Ana. Essas palavras simples, há muito esperadas, me atingiram de forma inesperadamente profunda. Pisquei para esconder as lágrimas repentinas.
Obrigada por dizer isso. Sua mãe, ela está tendo dificuldade com tudo isso, ele continuou. Acho que ela se sente traída. E a Beatriz... Ele parou, inseguro de como descrever a reação dela. Suponho que ambas se sintam ameaçadas pela mudança na hierarquia familiar. Eu disse, mas esse não é um problema meu para resolver. Meu pai assentiu lentamente de novo. O que acontece agora? Eu delineei os novos limites que havia definido com a ajuda da doutora Helena. Eu terei relacionamentos com membros individuais da família, não mais com a família como um todo. Não participarei mais de encontros onde meu estilo de vida ou meu sucesso sejam diminuídos ou ridicularizados. Daqui para frente, falarei honestamente sobre meu sucesso, mas não vou mais tolerar que meus recursos sejam usados sem que minha autonomia seja respeitada. Parece muito razoável, disse meu pai baixinho. Mais do que razoável, considerando tudo. Eu também marquei uma consulta com minha advogada para amanhã, para dissolver o anonimato por trás de alguns presentes dos últimos anos. Viagens ao Havaí, dinheiro de Natal, depósitos no fundo de pensão de vocês. Seus olhos se arregalaram. Os rendimentos extras dos últimos 3 anos. Eu disse, isso foi você. Sim, eu tenho garantido a aposentadoria de vocês desde a venda do meu segundo hotel. Eu queria que vocês estivessem seguros, mas sabia que a mamãe não aceitaria ajuda direta de mim. Ele parecia profundamente afetado e envergonhado. Todo esse tempo, nós te tratamos como a ovelha negra, e você estava nos apoiando em silêncio. Eu não fiz isso por gratidão ou reconhecimento, expliquei calmamente. Fiz porque eu podia e porque, apesar de tudo, vocês são minha família. Mas no futuro, eu desejo transparência. Chega de presentes anônimos, chega de fingir que sou menos competente do que realmente sou. Ele concordou, e nossa conversa mudou para o aniversário dele. Depois do choque inicial, ele conseguiu aproveitar o dia genuinamente, especialmente quando viu o respeito com que minha equipe me tratava. Sua mãe sempre alegou que você nos enganou. Ela não acredita que este hotel seja realmente seu, disse ele balançando a cabeça. Eu disse a ela que ela precisa encarar a realidade. A conversa não correu muito bem depois disso. Depois que ele foi embora, prometendo pensar em tudo, passei a tarde em reuniões com minha advogada, meu consultor financeiro e minha terapeuta. Eu queria garantir que meu plano de reestruturar as relações familiares estivesse em bases sólidas. Doutora Sara Mendes, minha advogada, ajudou-me a redigir documentos oficiais que documentavam doações financeiras anteriores e estabeleciam regras claras para futuras questões monetárias familiares. Meu consultor financeiro, Marcos Oliveira, revisou meu portfólio para garantir que minhas decisões familiares não tivessem impacto negativo em minha empresa. Doutora Helena me preparou emocionalmente para as conversas futuras, especialmente com minha mãe, que provavelmente resistiria mais fortemente a essa nova dinâmica. No final do dia, a Operação Reinício Familiar, como Miguel a chamava brincando, estava totalmente iniciada. Eu me sentia pronta, focada e, pela primeira vez, sentia que tinha controle total sobre minha própria história. Instruí Jackson a avisar a recepção que minha mãe e irmã deveriam ser admitidas se aparecessem, mas não deveriam receber nenhuma informação sobre meu paradeiro ou minha agenda. E, de fato, na manhã seguinte, minha mãe apareceu sem avisar, visivelmente convencida de que seria levada diretamente a mim. Senhora Lombardi, Jackson a cumprimentou com profissionalismo polido. A senhora tem hora marcada com a senhorita Ana hoje? Sua indignação era claramente visível, mesmo através da câmera de segurança que eu observava do meu escritório. Eu não preciso de hora marcada, eu sou a mãe dela. Eu entendo, mas a senhorita Ana está em reuniões no momento. Posso verificar um horário mais tarde hoje ou agendar algo para amanhã. Esse simples limite cotidiano, completamente normal para qualquer outro visitante, pareceu ser um choque para ela. Após alguns minutos exaltados, ela finalmente deixou o hotel, não sem antes dizer a Jackson que resolveria isso diretamente com a Ana. Assim que ela saiu do prédio, ela me ligou. Desta vez, eu atendi. Olá, mãe. O que está acontecendo aí, Ana? Eu tentei te visitar no seu hotel e fui tratada como uma estranha. Você foi tratada como qualquer outro visitante sem hora marcada, respondi calmamente. Eu dirijo uma empresa, mãe.
tenho reuniões, responsabilidades, uma agenda. Eu sou sua mãe, eu deveria poder te ver sem ter que me anunciar. Você simplesmente entraria no escritório de advocacia da Beatriz e esperaria ser levada imediatamente até ela? O silêncio do outro lado da linha me disse que minhas palavras haviam atingido o alvo. Isso é diferente. Ela murmurou finalmente, mas com muito menos convicção. Não, não é. Minha profissão, minha empresa, minha posição merecem o mesmo respeito que você sempre demonstrou pela Beatriz. Após outra breve pausa, ela disse: precisamos conversar sobre o aniversário do seu pai, como uma família. Com prazer, respondi. Mas só quando você estiver pronta para reconhecer algumas verdades desconfortáveis. Especificamente, como você tratou a mim e ao meu caminho profissional todos esses anos. Não se trata disso. Sim, trata-se exatamente disso. Interrompi-a, calma, mas firme. Não estou com raiva e não quero punir ninguém. Estou simplesmente estabelecendo limites. Limites que já deveriam existir há muito tempo. No final da conversa, concordamos em nos encontrar na semana seguinte, juntamente com a doutora Helena como mediadora. Não era a solução que minha mãe desejava, mas ela entendeu que eu não era mais a criança que ela podia ignorar ou manipular. Beatriz, por outro lado, mostrou-se mais flexível, embora não necessariamente mais honesta. Ela veio ao Atena na tarde, com Felipe, supostamente para ver meu impressionante hotel. A mudança súbita de arrogância para orgulho fraternal era transparente, mas decidi encarar isso como um possível novo começo. Enquanto eu lhes mostrava o hotel, Beatriz me bombardeava com perguntas sobre números de negócios, públicos-alvo e margens de lucro, visivelmente empenhada em avaliar a extensão exata do meu sucesso. Felipe, por outro lado, parecia genuinamente interessado, fazendo perguntas ponderadas sobre a hotelaria e minha filosofia de gestão. Quando terminamos o tour no terraço da cobertura, que eu mandara construir na primavera passada, Beatriz disse: deveríamos conversar sobre possíveis cooperações. Nossa firma está sempre procurando locais impressionantes para eventos de clientes. Com um desconto de família, seria vantajoso para ambos os lados. E aí estava, o verdadeiro motivo de sua visita. Nenhum desejo de reconciliação, nenhum interesse real em minha vida, mas a questão de como meu sucesso poderia beneficiá-la. Eu não ofereço descontos de família, eu disse, amigável, mas firme. O Atena tem preços fixos para todos os hóspedes. Mas sua firma pode reservar com o nosso departamento de eventos, como qualquer outra. Seu sorriso vacilou brevemente. Mas para sua própria irmã. Nosso relacionamento é importante demais para mim para sobrecarregá-lo com dependências de negócios. Interrompi, calma e decidida. Para mim, está claro. Uma separação nítida entre família e negócios é essencial para que ambas as áreas possam prosperar. Felipe assentiu em concordância, o que lhe rendeu um olhar agudo de Beatriz. O resto da visita transcorreu sem incidentes. Quando eles foram embora, transmiti a Beatriz a mesma mensagem que havia dado aos nossos pais. Estou aberta a um relacionamento, mas apenas sob a condição de respeito mútuo e limites claros. Naquela noite, jantei com Miguel na minha cobertura e relatei os encontros do dia. Fase 1 concluída, disse ele, erguendo seu copo para um brinde. Como você se sente? Ele perguntou cautelosamente. Eu me sinto como se finalmente tivesse começado a escrever minha própria história e não ser apenas uma personagem secundária na vida dos outros. A difícil reunião com minha mãe ainda estava por vir, mas, pela primeira vez, eu me sentia internamente preparada para o que quer que viesse. Não se tratava de vingança ou retaliação por anos de desrespeito. Tratava-se de reivindicar minha história e o respeito que sempre deveria ter sido meu. Pensei comigo mesma. Às vezes, a resposta mais poderosa a anos de menosprezo não é provar aos outros que estão errados, mas sim estar tão firme em sua própria verdade que a opinião deles não tenha mais qualquer importância. Eu marquei a reunião com minha mãe deliberadamente em um ambiente neutro, uma sala de conferências privada no consultório da doutora Helena. Nem no meu hotel, nem na casa dos meus pais. A escolha do local foi estratégica. Sem dinâmica de poder, sem vantagem de jogar em casa. Um sinal claro de que esta era uma conversa mediada, não um café da tarde em família. Minha mãe chegou 10 minutos adiantada, vestida como para uma reunião de negócios, com um tailleur azul marinho. Sua linguagem corporal era rígida, permeada por uma tensão defensiva.
Meu pai chegou 5 minutos depois, com um aceno cautelosamente otimista em minha direção. Doutora Helena nos cumprimentou com calor profissional e estabeleceu as regras da conversa. Sem interrupções, sem ataques pessoais, e a comunicação deveria ser na perspectiva do eu, em vez de mensagens acusatórias de você. Estamos aqui para estabelecer padrões de comunicação mais saudáveis, ela explicou, não para atribuir culpas ou reabrir todas as velhas feridas. A expressão cética no rosto da minha mãe mostrava claramente que ela considerava essa abordagem uma bobagem psicológica. Mesmo assim, ela assentiu. Comecei como planejado, falando calma e objetivamente sobre minha infância, sobre como eu sempre fui percebida como a filha menos favorecida, sobre o constante menosprezo às minhas decisões profissionais e o padrão recorrente de minimizar minhas conquistas enquanto as de Beatriz eram celebradas. Citei exemplos concretos, sem acusação, simplesmente como eu os vivenciei. Quando eu tinha 3 empregos ao mesmo tempo para pagar minha faculdade, vocês pagaram a mensalidade integral e a moradia da Beatriz em uma universidade de elite, eu disse. Quando consegui meu primeiro cargo de gerência, vocês mudaram a conversa para o novo apartamento da Beatriz. Beatriz, você se lembra? Quando liguei para contar que havia fundado minha própria empresa de consultoria, a primeira coisa que o papai perguntou foi se eu tinha um plano B, caso desse errado. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Suas mãos se fecharam em punhos, depois relaxaram. Quando terminei minha declaração inicial, a doutora Helena se voltou para minha mãe. Diana, você gostaria de reagir ao que a Ana disse? Minha mãe se endireitou. Sua voz estava tensa e controlada. Eu acho que houve mal-entendidos sobre nossas intenções. Sempre quisemos o melhor para ambas as filhas. Talvez tenhamos demonstrado mais preocupação com as decisões da Ana, porque elas nos pareciam mais arriscadas e menos tradicionais. A preocupação não era o problema, repliquei calmamente. O problema era que vocês partiam do princípio do fracasso. Não me ofereciam apoio e me comparavam constantemente com o caminho correto da Beatriz. Nós te apoiamos, disse minha mãe, agora visivelmente mais tensa. Demos a você um bom lar, uma boa educação. Meu pai interveio cautelosamente. Na verdade, a Ana teve que financiar toda a faculdade sozinha, enquanto a Beatriz teve tudo pago. Minha mãe se virou abruptamente para ele. A expressão em seu rosto falava de traição. Isso era diferente. A Beatriz estava na FGV. Os custos eram consideravelmente mais altos. Exatamente por isso eu teria precisado de apoio. Respondi calmamente. A conversa seguiu nesse padrão por quase 1 hora. Minha mãe oscilava entre a defesa e a condescendência. Meu pai ficava cada vez mais pensativo, mostrando uma compreensão crescente, e eu me esforçava para permanecer calma e aberta ao ponto de vista deles. Doutora Helena conduziu a discussão com tato, impedindo que divagássemos e ajudando-nos a focar em um futuro construtivo, em vez de nos perdermos em mágoas antigas. O ponto de virada veio quando minha mãe finalmente expressou sua verdadeira queixa. Por que você escondeu seu sucesso de nós? Você sabe o quão humilhante foi descobrir sobre seus hotéis na frente de todos os nossos amigos? Perceber que nossa filha mentiu para nós por anos? Eu não menti, respondi calmamente. Eu simplesmente parei de compartilhar. Há uma diferença. Mas por quê? Ela insistiu. E em sua raiva havia um toque de confusão genuína. Porque toda vez que eu contava algo, vocês diminuíam. Depois de todos esses anos, percebi que meu sucesso não se encaixava na imagem que vocês fizeram de mim, ou do que eu era capaz de fazer. Doía menos guardar para mim do que ser constantemente invalidada. Algo em minha explicação calma pareceu finalmente alcançá-la. Minha mãe ficou em silêncio. Seu olhar baixou para as mãos. Eu nunca vi dessa forma, disse ela finalmente. Sua voz estava baixa, como raramente. Eu sempre me considerei a realista, pé no chão, que mantinha todo mundo na linha. Para a Beatriz, você era a incentivadora. Para mim, você era a voz da cautela e da dúvida. Eu disse gentilmente. Ambas as filhas precisavam de respostas diferentes em momentos diferentes. Meu pai colocou a mão sobre a da minha mãe e apertou-a suavemente. A Ana está certa, Diana. Nós as tratamos de forma diferente desde o início. Esperávamos que a Ana falhasse e que a Beatriz fosse bem-sucedida. E foi exatamente isso que aconteceu. Beatriz, porque seguiu o caminho que traçamos,
E Ana, porque teve sucesso apesar da nossa desconfiança. Essa admissão simples, mas profunda, pairou entre nós no ar por um momento. Lágrimas se acumularam nos olhos da minha mãe, algo que eu raramente via nela. Eu não sei como consertar isso, ela admitiu. Começa com o reconhecimento, disse a dona Helena suavemente. E você já fez isso hoje. Então, continua com novas formas de interação. Passamos a hora seguinte desenvolvendo novos padrões. Meus pais deveriam respeitar meus limites profissionais, reconhecer meus sucessos sem depreciá-los e parar de me comparar constantemente com a Beatriz. Eu falaria abertamente sobre minha vida e minhas conquistas, em vez de me retrair. Nosso relacionamento deveria se basear em quem realmente somos, não em papéis familiares ultrapassados ou velhas expectativas. E a Beatriz? Perguntou minha mãe finalmente. Ela também está lutando com tudo isso. Nosso relacionamento é separado, expliquei. Nós precisamos encontrar nosso próprio caminho. Quando a sessão terminou, a doutora Helena sugeriu que tirássemos uma semana para processar tudo antes de nos vermos novamente. Meu pai me deu um abraço caloroso quando saímos. Minha mãe hesitou por um momento, mas depois se aproximou cautelosamente. Seu hotel é lindo, disse ela, visivelmente se esforçando para fazer um elogio. Eu gostaria de saber mais sobre o que você construiu, quando você estiver pronta para compartilhar. Foi um passo pequeno, mas significativo. Eu adoraria, respondi. 3 dias depois, Beatriz me pediu uma conversa a sós. Sem o Felipe, sem nossos pais. Nos encontramos em um pequeno café, exatamente entre o escritório dela e o meu hotel. Um local neutro para uma conversa que se revelou ainda mais difícil do que a com nossos pais. Eu não entendo por que você está fazendo isso. Ela começou, sem rodeios. Você está criando todo esse drama familiar. Está fazendo mamãe e papai se sentirem mal. Eu não estou fazendo nada para eles, eu disse calmamente. Estou apenas tentando construir um relacionamento honesto e respeitoso, depois de anos de desequilíbrio. Eles sempre nos apoiaram. Eles sempre te apoiaram, corrigi. Isso é diferente. Sua expressão mudou de indignação para insegurança. Eu nunca pedi para ser a favorita. Eu sei, mas você também nunca questionou, eu disse, objetivamente, não em tom de acusação. Quando eles elogiavam suas decisões convencionais e, ao mesmo tempo, criticavam minhas iniciativas empreendediais. Quando pagaram sua educação enquanto eu tinha que ter 3 empregos. Quando celebravam seus sucessos e diminuíam os meus, você aceitou isso como natural. Ela ficou em silêncio, mexendo intensamente em seu latte. Eu nunca percebi como foi diferente para você, disse ela finalmente. Para mim, você sempre pareceu tão independente, como se não precisasse de ninguém. Eu me tornei independente porque precisei, expliquei calmamente. E então, essa independência foi usada contra mim, como prova de que eu não precisava do apoio que era dado a você tão naturalmente. Nossa conversa durou quase 2 horas, mais honesta do que qualquer outra que já tivemos como adultas. Ao contrário de nossos pais, Beatriz nunca reconheceu completamente seu papel na dinâmica familiar, mas ela mostrou, pela primeira vez, a disposição de construir um relacionamento mais justo no futuro. Não posso prometer que vou acertar tudo de primeira, disse ela, quando nos preparamos para ir embora. Velhos hábitos, Sam, sabe? Eu não espero perfeição, assegurei a ela. Apenas esforço e consciência. A semana seguinte trouxe uma série de pequenas, mas significativas mudanças. Meu pai ligou, genuinamente interessado no meu modelo de negócios, fazendo perguntas detalhadas para entender melhor meu trabalho. Minha mãe enviou um bilhete escrito à mão, pedindo desculpas por sua reação no jantar de aniversário e me pedindo para, quando conveniente, lhe dar um tour de verdade pelo Atena. Beatriz me mandou uma mensagem sugerindo um almoço, sem segundas intenções, sem negócios. Miguel observou essas mudanças com otimismo cauteloso quando nos encontramos para nosso jantar de negócios semanal. Dinâmicas familiares não mudam da noite para o dia, ele alertou. Haverá recaídas, velhos padrões voltarão. Eu sei, admiti, mas pela primeira vez sinto que eles estão me vendo, realmente a mim, e não a versão que se encaixa na imagem pré-concebida deles. E se eles voltarem aos velhos hábitos? Ele perguntou, pragmático. Então eu manterei meus limites. Eu disse com nova convicção. A diferença agora é que esses limites são claros.
Se eles forem ultrapassados, será uma escolha consciente, não um reflexo impensado. O verdadeiro teste veio um mês depois, quando minha mãe organizou o primeiro jantar de família em sua casa desde o aniversário do meu pai. Eu estava preparada para uma recaída, mas fui agradavelmente surpreendida. Havia uma mudança sutil, mas palpável, na atmosfera. Na sala de estar, agora havia alguns artigos emoldurados sobre mim e meus hotéis, ao lado do diploma da Beatriz e do anúncio de sua sociedade na firma. Meu pai pediu minha opinião sobre um investimento potencial, valorizando meu conhecimento empresarial como nunca antes. Até Beatriz se esforçou, mencionando uma cliente que havia se hospedado no Athena e elogiou a estadia. O momento mais significativo veio na sobremesa. Minha mãe falou sobre uma gala de caridade que ela estava ajudando a organizar. Gostaríamos muito do seu apoio, Ana, disse ela, e então se corrigiu. Não por causa dos seus recursos, mas porque acho que este projeto realmente tocaria seu coração, por causa do seu envolvimento com programas de fomento ao empreendedorismo feminino. Um pequeno ajuste linguístico, mas uma grande mudança na percepção. Foi um reconhecimento do meu engajamento social, não apenas da minha capacidade financeira. Eu estava sendo vista como uma pessoa com valores e prioridades, não apenas como um recurso. No caminho para casa, pensei sobre a jornada dos últimos meses. A revelação no jantar de aniversário do meu pai foi dramática, quase teatral. Mas a verdadeira mudança aconteceu nos momentos silenciosos que se seguiram. Em conversas honestas, no estabelecimento de limites claros, na lenta reaproximação em bases reais. O desejo de vingança que eu senti inicialmente havia dado lugar a uma percepção mais profunda, verdadeiro reconhecimento e respeito. Não porque eu administrava redes de hotéis de sucesso ou tinha sucesso financeiro, mas porque agora eu exigia meu reconhecimento além dos símbolos de status externos. A dinâmica familiar não era perfeita. Provavelmente nunca seria, mas havia mudado de negligência automática para esforço consciente. E em relacionamentos familiares, isso já é uma pequena revolução. Quando entrei na minha cobertura naquela noite, senti uma calma que me faltou por anos. À minha frente estava a São Paulo noturna. As luzes brilhavam no escuro, um símbolo visual de tudo o que eu havia construído, apesar de todas as dúvidas e desprezo. Alguns dizem que viver bem é a melhor vingança, mas descobri algo mais poderoso: viver uma vida autêntica. Essa é a verdadeira resposta. 6 meses após a revelação no jantar de aniversário do meu pai, eu estava na varanda da minha cobertura, observando o sol se pôr sobre São Paulo. A cidade brilhava em tons dourados sob a última luz, um cenário perfeito para refletir sobre a transformação dos meus relacionamentos familiares desde aquela noite. As mudanças não foram imediatas nem suaves. Houve contratempos, momentos em que minha mãe voltava a comparar, em que a antiga competitividade de Beatriz ressurgia, em que nossos padrões profundamente enraizados quase venciam. A diferença, no entanto, era que esses padrões eram reconhecidos, abordados e mudados, não simplesmente aceitos como inevitáveis. O relacionamento com meu pai foi o que mais melhorou. Sem a influência dominante de minha mãe, ele começou a visitar o Athena regularmente, genuinamente interessado em meus empreendimentos comerciais. Ele até ofereceu conselhos contábeis, a meu pedido. Não mais com o tom condescendente de antigamente, mas com respeito real, de igual para igual, como um colega no mundo dos negócios. Eu nunca te valorizei de verdade, ele confessou em um dos nossos almoços mensais. Eu estava tão focado nos caminhos clássicos para o sucesso que não percebi que você estava trilhando o seu próprio. Talvez um caminho melhor. A mudança em minha mãe foi mais contida, mas ainda assim perceptível. Ela não questionava mais minha carreira e parou de me comparar constantemente com Beatriz, embora houvesse momentos em que ela visivelmente lutava para compreender todo o escopo do que eu havia construído. Mas o que importava era sua disposição em fazer perguntas, admitir suas lacunas de conhecimento e visitar minhas propriedades não com ceticismo, mas com interesse genuíno. Eu conto a todos no clube sobre o Athena, ela disse orgulhosamente em um telefonema recente. A Cynthia Blackwell ficou com inveja quando mencionei que minha filha é a proprietária. Seu apoio ainda estava tingido de uma certa vaidade indireta, mas eu aprendi a aceitar que a compreensão total talvez nunca fosse possível.
O progresso do menosprezo para um apoio imperfeito, mas real, era, no entanto, significativo. Entre Beatriz e eu, desenvolveu-se uma relação mais honesta, embora ocasionalmente desconfortável. A antiga competição não havia desaparecido completamente, mas, ao ser reconhecida por ambas, perdeu sua força. Nós até trabalhamos juntas em um evento de caridade no Atena. Seus contatos jurídicos complementaram meu conhecimento da hotelaria. Uma colaboração que seria impensável um ano antes. Nós formamos uma boa equipe, quando paramos de tentar superar uma a outra. Ela comentou após o evento bem-sucedido. Nós sempre poderíamos ter sido, respondi. Nós apenas nunca nos demos essa chance. Profissionalmente, as coisas também avançaram. Nos últimos 6 meses, expandi meu portfólio com mais 2 propriedades. No total, eu agora administrava 9 hotéis de luxo na região sudeste. Miguel foi promovido a COO, Chief Operating Officer, de todo o grupo, responsável pela segurança e experiência do hóspede em todas as propriedades. Mas o que me realizava de forma especial, fundei a Fundação Ana para Mulheres na Hotelaria, um programa de fomento com bolsas de estudo e mentoria para jovens mulheres que desejam prosperar neste setor. A primeira turma, com 10 bolsistas, começou seu programa no outono. Cada uma foi designada a uma mentora experiente de diferentes áreas da hotelaria. Você está construindo a rede de apoio que você mesma nunca teve, observou a doutora Helena em uma de nossas sessões de acompanhamento regulares. Você está transformando uma falha pessoal em mudança estrutural. Exatamente, eu disse. Parece melhor construir algo do que apenas remoer o passado. Minha vida pessoal também mudou. Após anos colocando minha carreira acima de tudo, comecei a namorar João Barreto, um arquiteto especializado em restaurações, que conheci durante a renovação da minha propriedade em Chicago. Opa, aqui há uma inconsistência no original. A história se passa em SP, Sudeste, mas menciona Chicago. Vou adaptar para minha propriedade no Rio, que conheci durante a renovação da minha propriedade no Rio de Janeiro. Ao contrário de relacionamentos anteriores que fracassaram devido às minhas obrigações profissionais, João entendia a importância de criar algo significativo e trazia sua própria paixão. Equilíbrio não significa tempo igual, ele disse em nosso terceiro encontro. Significa respeito igual pelo que é importante para o outro. Essa atitude permitiu que nosso relacionamento crescesse ao lado dos meus objetivos profissionais, sem que um tivesse que suplantar o outro. Enquanto o sol desaparecia lentamente atrás do horizonte, ouvi a porta da cobertura se abrir e fechar. Miguel apareceu, como de costume, para nosso jantar estratégico semanal. Contemplando seu império, ele perguntou brincando enquanto se juntava a mim na varanda com 2 taças de vinho. Estou mais pensando na jornada, respondi com um sorriso, aceitando a taça. Profissional e pessoal. Você se arrepende de como tudo aconteceu? Ele finalmente perguntou. A confrontação dramática. Você teria preferido um caminho mais suave? Pensei por um momento antes de responder. Eu acho que o drama foi necessário. Minha família me ignorou convenientemente por décadas. Às vezes, você precisa abalar esse silêncio conveniente para que uma mudança real seja possível. Miguel assentiu compreensivamente. Falando em família, sua mãe ligou para a recepção hoje. Ela realmente marcou um horário para a próxima semana, em vez de exigir acesso imediato. Eu tive que sorrir. O progresso se mostra de muitas formas. Mais tarde naquela noite, depois de analisarmos planos de expansão e relatórios operacionais, abri meus e-mails e encontrei uma mensagem do meu pai. Ele havia encaminhado um artigo sobre mulheres empreendedoras de sucesso na indústria hoteleira, com um perfil detalhado meu. Estou tão orgulhoso do que você construiu, ele escreveu. Não apenas os hotéis, mas também a fundação, os programas de mentoria, tudo isso. Você criou seu sucesso em seus próprios termos. Isso é muito mais impressionante do que simplesmente seguir o plano de outra pessoa. Beatriz e eu estávamos conversando ontem sobre como sua abordagem aos negócios a inspirou a pensar em caminhos novos e mais criativos em sua carreira jurídica também. Você influenciou a todos nós mais do que imagina. As palavras me levaram às lágrimas. Não de dor ou velho rancor, mas porque, pela primeira vez, eu me senti verdadeiramente vista e valorizada.
O que eu havia percebido nos últimos meses era que nunca se tratou de vingança no sentido clássico. A ideia de que minha família um dia se arrependeria de seu comportamento era uma fantasia tentadora, mas, em última análise abstrata. O que realmente me preenchia era a construção de relacionamentos mais saudáveis, baseados no respeito mútuo. Eu não ansiava por arrependimento, mas por reconhecimento, não por causa do meu sucesso financeiro, mas por causa das minhas decisões, meus valores, minha pessoa. E esse reconhecimento veio, talvez não perfeitamente, mas de forma sincera. Não porque eu o forcei com uma entrada dramática, mas porque criei espaço para ele, através de comunicação clara e limites firmes. A forma mais profunda de vingança contra pessoas que te subestimaram não é fazê-las sofrer, mas sim que a opinião delas não importe mais para a sua autoestima. A validação da minha família era bem-vinda, mas não mais necessária. Eu havia construído meu próprio valor ao longo dos anos, pedra por pedra. Assim como os hotéis que hoje se erguem como um símbolo visível da minha visão e força de vontade. Antes de dormir naquela noite, pensei nas jovens mulheres da minha fundação. Muitas delas lutam com dúvidas semelhantes e um ambiente que as diminui. O mais valioso que eu podia lhes dar não era apenas ajuda financeira ou contatos profissionais, mas a compreensão de que as limitações dos outros nunca devem se tornar sua própria verdade. Você já foi subestimado por pessoas que deveriam ter acreditado em você? Como você reagiu? Com raiva, retraimento ou com a firme determinação de provar o contrário? Compartilhe suas experiências nos comentários e, se minha história te tocou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo. Às vezes, as lições mais valiosas estão em nossos momentos mais dolorosos. Obrigada por me permitirem compartilhar a minha com vocês. Até a próxima! E lembre-se, o verdadeiro sucesso não é medido pelo reconhecimento dos outros, mas pela vida que você constrói em seus próprios termos.